Imagine um cenário onde a natureza se torna um aviso. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, tudo isso já foi predito, e estamos vivendo um momento em que esses sinais parecem mais evidentes do que nunca. A Bíblia menciona que os homens ficarão perplexos diante do bramido do mar e das ondas. Mas quem são esses homens? As nações inteiras, atonitas, em um tempo onde a comunicação instantânea é a norma, e onde um evento pode ser observado ao vivo em qualquer lugar do mundo. O que isso significa para nós? Será que estamos realmente no fim dos tempos? E como interpretar essas revelações? Daniel, um profeta do passado, recebeu mensagens que ecoam até hoje, apontando para eventos que moldarão o futuro da humanidade. E você já parou para pensar que a grande tribulação, mencionada nas Escrituras, pode estar mais próxima do que imaginamos? Prepare-se para uma jornada fascinante através das profecias, enquanto exploramos o que a Bíblia realmente diz sobre os tempos difíceis que já estamos enfrentando. E ao longo deste caminho, vamos desvendar juntos o que tudo isso pode significar para nós, hoje. Fique atento, porque o que vem a seguir pode mudar sua perspectiva. Sinais dos tempos e profecias bíblicas. Quando se fala em sinais dos tempos, a mente logo se volta para as referências bíblicas que, ao longo dos séculos, têm sido interpretadas como previsões de desastres naturais e eventos apocalípticos. Terremotos, maremotos e outras calamidades são frequentemente citados como sinais de que o fim dos tempos está próximo. Muitas pessoas se perguntam se essas manifestações da natureza são meras coincidências ou se realmente têm um significado profético. O que a Bíblia diz sobre isso? A verdade é que as Escrituras estão repletas de alertas e advertências sobre o que está por vir. Os profetas bíblicos, em especial, deixaram mensagens que muitos acreditam serem mais relevantes do que nunca. Os textos de Mateus 24, por exemplo, falam sobre guerras, fomes e pestes. Esses eventos são frequentemente associados a uma era de desespero e confusão, e muitos crentes se sentem compelidos a interpretar os acontecimentos atuais à luz dessas profecias. À medida que desastres naturais se tornam mais frequentes, a conexão entre eles e as profecias bíblicas ganha força nas discussões entre os fiéis. No entanto, a interpretação dessas passagens não é unânime. Existem diversas correntes de pensamento dentro da comunidade cristã que oferecem diferentes visões sobre o que realmente significam esses sinais. Alguns acreditam que esses eventos são um chamado à ação e à mudança, enquanto outros veem neles um cumprimento inevitável de uma profecia divina. Essa diversidade de opiniões gera debates acalorados, mas, acima de tudo, mantém o assunto em evidência. Além disso, a forma como a sociedade contemporânea lida com a ideia de sinais dos tempos também merece destaque. A constante cobertura da mídia sobre desastres naturais e crises globais alimenta um clima de apreensão. As pessoas se sentem mais conectadas, mas também mais ansiosas, questionando se o que veem é um sinal de que os tempos estão se aproximando. Essa inquietação leva muitos a buscar respostas na Bíblia, na esperança de encontrar conforto e orientação. Por fim, o impacto dos sinais dos tempos na vida cotidiana é palpável. Muitas congregações têm se mobilizado, promovendo estudos bíblicos e discussões que visam não apenas entender as profecias, mas também refletir sobre como viver de maneira mais consciente diante dos desafios do mundo atual. Essa busca por sentido é uma constante, e a relação entre desastres naturais e as profecias bíblicas continua a desempenhar um papel central na fé de muitos. Interpretação do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, com suas imagens vívidas e simbolismos complexos, é um dos textos mais fascinantes e enigmáticos da Bíblia. A interpretação dessas revelações é um tema que suscita tanto fascínio quanto controvérsia. Muitas pessoas se perguntam: o que realmente significa o Apocalipse? E como ele se relaciona com a vida dos crentes hoje? A busca por respostas leva a uma rica análise dos eventos descritos, especialmente em relação ao arrebatamento da Igreja. O arrebatamento, por exemplo, é um tópico que gera intensos debates entre os cristãos. Algumas denominações acreditam que os fiéis serão levados para estar com Cristo antes do período de tribulação, enquanto outras defendem que isso ocorrerá após os eventos apocalípticos. Essa diferença de interpretação reflete visões teológicas distintas, e muitos buscam no livro de Apocalipse não apenas previsões sobre o futuro, mas também um guia para a vida espiritual no presente. Outro aspecto intrigante do Apocalipse é o simbolismo que permeia suas páginas. O uso de números, cores e figuras místicas levanta questões sobre o que esses elementos realmente representam. Os 144.000 selados, as bestas, os selos e as trombetas são apenas alguns dos símbolos que têm sido objeto de estudo e debate. Cada um deles pode ter múltiplas interpretações, dependendo do contexto e da tradição teológica em que se insere. Além disso, o Apocalipse também aborda temas de esperança e vitória. Embora possa parecer uma narrativa sombria, muitos veem nesse livro uma mensagem de encorajamento.
A promessa de que, no final, Deus estabelecerá seu reino e derrotará o mal é um aspecto que traz consolo a muitos crentes. Assim, a leitura do Apocalipse não deve ser apenas uma análise de eventos futuros, mas uma reflexão sobre a fé e a perseverança em tempos difíceis. Por último, a interpretação do livro de Apocalipse continua a ser uma fonte de inspiração e desafio. A maneira como cada cristão se relaciona com essas revelações pode moldar sua compreensão da fé e do mundo ao seu redor. A busca por significado é uma jornada contínua, e as discussões sobre o que o Apocalipse nos ensina sobre o presente e o futuro são tão relevantes hoje quanto foram no passado. A Grande Tribulação e suas implicações. A Grande Tribulação é um tema que gera muita discussão entre estudiosos e fiéis. Mencionada tanto no livro de Daniel quanto no Apocalipse, essa fase é descrita como um período de sofrimento extremo e desafios para a humanidade. O que se sabe, segundo as interpretações mais comuns, é que ela terá uma duração específica, embora haja divergências sobre quanto tempo isso realmente será. Alguns acreditam que serão 7 anos, enquanto outros sugerem que pode ser um período mais simbólico, representando os desafios que o povo de Deus enfrentará. No cerne dessa discussão, temos os eventos que ocorrerão durante a Grande Tribulação. Esses eventos incluem uma série de calamidades e perseguições que, de acordo com as Escrituras, afetarão não apenas os crentes, mas toda a humanidade. As imagens vívidas que aparecem no Apocalipse, como as pragas e as catástrofes naturais, servem para ilustrar a intensidade desse sofrimento. É um tempo em que a fé das pessoas será testada ao máximo, e muitos se perguntarão como podem resistir a tamanha adversidade. A teologia relacionada à Grande Tribulação também aborda questões sobre a proteção da Igreja. Muitos crentes se perguntam se eles serão poupados desses horrores. As interpretações variam. Alguns defendem a doutrina do arrebatamento, onde os fiéis seriam levados antes do início da tribulação, enquanto outros acreditam que a Igreja deve passar por esse período para fortalecer sua fé e resistência. Esse debate é crucial, pois molda a compreensão que os crentes têm da sua relação com Deus durante tempos turbulentos. Além disso, a Grande Tribulação serve como um alerta sobre a importância da vigilância espiritual. Muitas tradições enfatizam que, neste período, os crentes devem estar mais atentos e preparados para enfrentar as dificuldades que virão. A oração, o estudo das Escrituras e a comunhão com outros crentes tornam-se ferramentas essenciais para navegar por esse tempo desafiador. Assim, a preparação espiritual é vista como uma chave para não sucumbir às pressões e tentações que podem surgir. Por fim, a Grande Tribulação não é apenas um tema de debate teológico, mas também uma oportunidade para refletir sobre a condição humana. O sofrimento parece fazer parte da jornada da vida, e muitos acreditam que, mesmo em meio à dor e desespero, há uma promessa de esperança e salvação. Essa ideia de que, após a tribulação, pode surgir um novo começo é uma mensagem central que ressoa com muitos crentes e os motiva a permanecer firmes em suas convicções. O papel de Daniel e profecias históricas. Quando falamos sobre o papel de Daniel nas profecias bíblicas, não podemos deixar de lado a importância histórica e atemporal de suas visões e revelações. Daniel, um personagem-chave do Antigo Testamento, recebeu mensagens que não apenas abordavam seu tempo, mas que também apontavam para eventos futuros significativos. As 70 semanas de Daniel, por exemplo, são uma sequência de profecias que muitos estudiosos têm analisado e desmembrado ao longo dos anos, buscando entender o que elas significam para a história da salvação. A sequência das 70 semanas é particularmente fascinante, pois muitos acreditam que ela abrange desde o retorno do povo de Israel do exílio até a vinda do Messias. Essa linha do tempo é crucial para a escatologia cristã, pois fornece um marco para eventos históricos que moldaram a fé cristã. A interpretação dessas semanas varia entre as diferentes tradições, com algumas abordagens enfatizando um cumprimento literal e outras adotando uma visão mais simbólica. Além disso, as profecias de Daniel estão entrelaçadas com eventos que ocorreram ao longo da história, como a ascensão e queda de impérios. Muitas vezes, os estudiosos encontram paralelos entre as visões de Daniel e eventos históricos que parecem se alinhar perfeitamente com as profecias. Isso leva muitos a questionar se as profecias de Daniel poderiam ser vistas como uma previsão da história da humanidade, destacando a soberania de Deus sobre os assuntos do mundo. O estudo das profecias de Daniel também nos leva a refletir sobre a natureza do sofrimento e da esperança. Enquanto as visões de Daniel muitas vezes incluem imagens de juízo e calamidade, elas também estão repletas de promessas de restauração e redenção. Essa dualidade é fundamental para a compreensão da narrativa bíblica, onde o sofrimento humano é frequentemente acompanhado por uma promessa de salvação. Por último, a relevância das profecias de Daniel se estende para além do contexto histórico. Elas continuam a ser uma fonte de encorajamento e advertência para os crentes de hoje, que buscam entender os sinais dos tempos.
Muitos veem em Daniel uma figura que, mesmo em meio à adversidade, se manteve fiel a Deus, inspirando outros a fazer o mesmo em tempos de crise. Essa conexão é o que torna as profecias de Daniel tão poderosas e significativas para a fé cristã. O impacto da tecnologia na percepção dos sinais. A tecnologia moderna tem transformado a forma como as pessoas recebem e interpretam informações. Com a internet ao alcance de todos, eventos que antes eram localizados agora ganham uma dimensão global em questão de segundos. Isso é especialmente evidente no que diz respeito a sinais apocalípticos. Uma simples notícia sobre um desastre natural pode rapidamente se espalhar pelas redes sociais, levando a uma avalanche de interpretações e teorias. Assim, o que antes era uma informação local pode ser interpretado como um sinal global dos tempos. Além disso, as plataformas de mídia social se tornaram um espaço fértil para a disseminação de ideias e teorias sobre o fim dos tempos. Grupos e páginas dedicadas a discutir profecias bíblicas e eventos apocalípticos proliferam, criando uma comunidade de indivíduos que compartilham e debatem suas crenças. Isso não apenas aumenta a visibilidade de tais eventos, mas também gera um ciclo de validação entre os participantes. Quando uma postagem recebe muitas curtidas e compartilhamentos, isso pode ser interpretado como uma confirmação de que aquele evento é verdadeiramente significativo. Outro ponto interessante é como a tecnologia permite um acesso mais fácil a textos religiosos e estudos teológicos. Antigamente, quem quisesse se aprofundar nas escrituras ou em análise sobre o Apocalipse precisava de recursos físicos, como livros e bibliotecas. Hoje, uma simples pesquisa online pode levar a uma infinidade de artigos, vídeos e podcasts que discutem esses temas. Isso democratiza o conhecimento, mas também pode levar a interpretações errôneas, uma vez que nem todas as fontes são confiáveis. A velocidade com que as informações se espalham também levanta questões sobre a desinformação. Em um mundo onde qualquer um pode publicar conteúdo, a linha entre o que é real e o que é sensacionalismo se torna cada vez mais tênue. Teorias da conspiração e interpretações extremas sobre os sinais dos tempos podem ganhar força rapidamente, influenciando a percepção pública de maneira significativa. Isso pode gerar um pânico desnecessário ou, por outro lado, uma indiferença ao que realmente é importante. Por fim, a tecnologia não apenas muda a forma como percebemos os sinais, mas também como reagimos a eles. Eventos que antes poderiam ter sido ignorados agora são acompanhados de perto por uma audiência global. A mobilização em torno de questões apocalípticas pode levar a ações coletivas, desde orações em grupo até protestos e campanhas de conscientização. Assim, a tecnologia se torna não apenas um meio de disseminação, mas também um catalisador para a ação, moldando a forma como a sociedade lida com a ideia de que estamos vivendo tempos apocalípticos. E aí, ficou claro para você como a Bíblia nos alerta sobre os sinais dos tempos? É fascinante perceber que muitos dos eventos que estamos vivendo hoje já foram preditos há milênios. Você já parou para pensar na profundidade da profecia? Como podemos interpretar tudo isso à luz dos dias atuais? Agora, imagine como seria se as profecias de Daniel e Apocalipse estivessem se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A cada terremoto, a cada crise, será que estamos mais próximos do que pensamos? E o que você acha que devemos fazer com essas informações? Muitos se sentem perdidos ou até assustados, mas a mensagem da Bíblia também é de esperança e redenção. Você se sente preparado para enfrentar o que vem pela frente? E como a sua fé pode te ajudar nesse caminho? Não se esqueça de compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos juntos explorar mais sobre esse tema tão intrigante. E, claro, se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas curiosidades bíblicas. Fique ligado, porque a jornada apenas começou.